Fala, meus amigos, muito bem-vindos. Estou de volta no YouTube. Eu lancei meu treinamento recentemente e aí são muitas coisas, né? Sistema, comunidade, a criação de conteúdo e outras redes sociais e acaba que eu demoro um pouco para conseguir atender a todas as demandas aí de construção de conteúdo e tal, mas estamos aqui. E cheguei com um produto, né, que todo mundo me pede para analisar o asset allocation, para entender melhor como é que ele funciona na carteira, como é que ele funciona de forma geral. E aqui estamos com o Global Real Return, né, que é um fundo de previdência privada administrada pelo BTG, com a gestão da Empíricos, que hoje é do BTG. É uma alocação extremamente interessante, né? E a gente vai falar sobre isso. E todo mundo que já entende dessa alocação global, que já entende dos fundos de índice, como eles funcionam, a importância dele, porque ele é hoje a melhor forma de investir, olham para essa previdência com muito carinho e faz todo sentido isso, porque realmente ela é muito eficiente. E a alocação dela é basicamente aqui 49% de títulos de longo prazo atrelados à inflação. Então a gente vai usar aqui o IMAB5 mais para fazer esses testes de alocação. A gente tem também o TSM, que é o Total Stock Market, né, o índice de ações globais, que tem todas as ações do mundo ponderados por capitalização. E, por último aqui, nesse fundo, eles colocam 11% de CDI. Eu conversei com o Cássio, que é um dos fundadores aí, dos Blogheads Brasil, a gente vai falar sobre isso, mas ele foi um dos caras que estava à frente da concepção desse fundo e ele me disse que agora o fundo pode colocar até 60% em títulos atrelados à inflação de longo prazo, né? Então talvez esse 11% muda, não sei como é que vai ficar, mas enfim, hoje a alocação é essa e a gente vai tratar dessa alocação. E para contar essa história que é bem interessante, e essa fundo de previdência ela é apelidada de Blog Prev, carinhosamente, né? Graças ao nosso saudoso aí John Bogle. E existe um grupo chamado Blogheads. Para quem não conhece, o Blogheads é uma comunidade internacional, né? Começou nos Estados Unidos, mas é uma comunidade hoje internacional, que discute principalmente baseado nos princípios do John Bogle, né? Que foi o criador do primeiro fundo de índice lá em 1976, ele é fundador da Vanguard, todos os méritos para o John Bogle aí, e não só ele foi um criador, mas ele leva essa filosofia da indexação para o investidor, né? Como a forma mais eficiente da gente investir, e ele está correto nisso, a ciência financeira apoia todo esse pensamento, né? Mas um grupo muito interessante, né? Tem várias discussões interessantes lá no Telegram, também tem no Reddit, também tem o Blogheads brasileiros, não sei se é da mesmo pessoal, mas vale muito a pena você acessar. E qual foi a conversa, né? Eu conversei com o Cássio lá e ele estava contando, já tinha ouvido essa história, e ele estava contando do Rodrigo, inclusive, que é outro companheiro lá do Instagram, e ele estava contando que os caras se reuniram lá, né, no Bloghead, estava discutindo alocações, fundos de previdência privada que eram muito ruins, tinham alocações muito ruins ou não tinham boas opções. E aí eles analisaram algumas alocações aí e chegaram a essa alocação de ações internacionais, né, Total Stock Market e títulos de longo prazo aí, atrelados à inflação, títulos públicos. E aí levaram essa ideia para a Vitrio, né, que é uma gestora, e ela gostou e implementou esse fundo de previdência privada com uma taxa muito boa, né, de 0,5% ao ano. Para uma previdência privada, isso é uma taxa muito boa. E está aí funcionando, está cada vez crescendo mais. E para a galera que, novamente, já entende essa questão de índices global, né, de uma carteira global, é uma previdência extremamente interessante. A gente vai discutir isso aqui, né? Principalmente, eu queria, antes de começar essa alocação, dizer que existe uma fundamentação teórica bem interessante para esse tipo de alocação de ações internacionais e ativos livres de risco atrelados à inflação, né? Uma dessas fundamentações vem do Scott Sederberg, né? Ele tem um estudo do Stocks for the Long Run, que é um estudo que diz, na verdade, o cerne do estudo é para ele mostrar que nem sempre as ações
são seguras do longo prazo, né? 12%, de acordo com o estudo dele, 12% dos períodos de 30 anos, janelas de 30 anos em países desenvolvidos. E ele fez uma análise aqui de 39 países desenvolvidos de 1841 a 2019, então é bastante tempo e bastante países aí que ele fez essa análise. Ele constatou que em 12% dos casos você perderia para a inflação investindo em ações domésticas, né? Então não é sempre para o longo prazo, tem que tomar cuidado aí e diversificar mais a sua carteira. Mas um ponto interessante que ele chegou a uma conclusão é que você teria aí como alocação ótima desses países desenvolvidos, aí, da perspectiva do país, do investidor de um país desenvolvido na sua moeda local, que a alocação ótima seria de 43% de ações domésticas. Opa, cadê minha canetinha aqui? 43% de ações domésticas e 57% de ativos livres de risco, né? Você conseguiria vencer a inflação aí mais do que 12%, né, em todos os casos. E o interessante é que aqui ele está falando de ações domésticas, mas no próximo estudo dele, em que ele analisa a perda de várias classes de ativos para a inflação no longo prazo, também desses países domésticos, e aí ele chega a uma constatação aqui um pouco pior para as ações domésticas, de 13%, bonds de 27%, bills de 37% e ações internacionais 4%. Ou seja, a gente tem aqui que as flutuações da taxa de câmbio acaba suavizando aí a inflação do país e você acaba vencendo a inflação ao investir em ações internacionais. Então, a lógica clara aqui é que uma carteira em que você tem ações internacionais e títulos atrelados à inflação é uma ótima carteira para vencer a inflação, tanto na acumulação quanto na questão ali da resistência da carteira a retiradas, né? Essa é uma fundamentação muito importante, muito interessante aqui. É um estudo bastante longo, né? Já é um estudo bastante importante sobre isso. São estudos novos, tá? 2019, 2023. Então são estudos bem recentes. E a gente tem uma fundamentação teórica também do William Sharpe. A gente já está falando lá de 1962, né? E para resumir bem o que ele falou, é que você tem aqui, pegando o eixo XY aqui, com retorno aqui e volatilidade. Você tem a Capital Market Line, né, que o pessoal do mercado financeiro conhece bem, mas basicamente é você fazer uma junção do ativo livre de risco, que é o que o Sharpe chama da forma mais fácil e mais simples de você montar uma carteira, é você pegar um ativo livre de risco, que a volatilidade dele teórica é zero, e você não tem risco, e juntar com uma carteira de mercado, com todas as, no caso aqui a gente está falando de ações, né? Então vamos pensar num título, num índice de ações global, né? Que seria a carteira menos arriscada de você investir, porque é um ativo livre de risco e um índice de ações globais em que a gente está falando de que você só correria o risco sistemático, né? Você não tem nenhum o risco específico de uma empresa específica ou de algum país específico. Você estaria correndo o risco de todo o mercado acionário mundial, que seria o menor risco que você está correndo ao investir em ações, né? E aí você montaria carteiras com a primeira base, o investidor racional montaria uma carteira, primeiro colocando ativo livre de risco e dependendo da necessidade de rentabilidade que você precisaria, você começaria a correr um pouquinho mais de risco colocando aí essa carteira de mercado, né? Até chegar ao ponto que você teria a carteira de mercado definitiva com a junção da ações proporcional, né, de ações, né, de todas as ações do mundo, com um ativo livre de risco aqui nesse ponto que é a carteira de mercado. Então existe uma fundamentação teórica também para você montar uma carteira com um ativo livre de risco e um índice de ações global. Isso lá em 1962, que o Scott Sederberg, com os dois estudos dele, também confirmou isso. Então é uma fundamentação teórica bem interessante e, na minha opinião, e na opinião do Sharpe, na opinião do Eugene Fama, é a carteira base para você montar para os seus investimentos aí de forma geral, e aí você vai inclinando isso de acordo com as suas necessidades, com as suas convicções, para montar uma carteira definitiva, aí, uma carteira estratégica de longo prazo. Então, como você pode ver, tem uma teoria bem forte por trás aí desse tipo de alocação, né, com ações internacionais e ativos livres de risco. E agora a gente vai partir para o nosso Asset Allocation. É bom dizer que quando vou analisar aqui o Asset Allocation, vocês já sabem, é
é uma forma mais ampla, porque eu estou pensando na construção da carteira, e aí depois disso você vai para o Asset Location, que é onde você vai implementar essa carteira que você desenvolveu, que você escolheu como a sua carteira, o seu portfólio estratégico. E aí você pode implementar com ETFs nacionais ou ETFs irlandeses, americanos, com a previdência privada, com a BlogPrev, dependendo da sua estratégia. Então há várias formas de você fazer esse Asset Location. Mas aqui nós vamos tratar do Asset Allocation para definir essa carteira estratégica, e eu já trouxe aqui o nosso querido Portfólio Builder para nos ajudar nessa análise, né? Nosso período é de 2003 a 2023, porque os títulos atrelados à inflação começaram, o índice, né, começou a acontecer, existir a partir de 2003. Nós vamos olhar a maior período possível para essa análise, que é de 2003 a 2023, uma vez que 2024 ainda não fechou. Vamos rodar aqui primeiro na seção de otimização para entender algumas questões. Lembrando a nossa alocação, né, de 40% do total stock market, 49% de títulos atrelados à inflação de longo prazo, o famoso IMAB5+, e o CDI ali com 11%. Né? E aqui a gente pode ver que a rentabilidade nesse período de 20 anos foi de 13,07%, isso aqui tudo em real, tá? Com a volatilidade 9,43% anual, melhor ano 31%, pior ano menos 4,9%, o Sharpe de 0,90%, o Sharpe é muito bom, considerando aí o ativo livre de risco num percentual de 5%. É um bom sortino, né? Ou seja, ele é um portfólio eficiente, né? Em relação às quedas, você tem pontos de retorno em relação à parte negativa bastante eficiente do portfólio. E o Usher de 1,46, que é um Usher baixo, né? O Usher mede ali a dor que você vai ter nesse portfólio carregando ele no longo prazo. É um portfólio mais tranquilo de descarregar. Quanto menor o Usher, melhor. Para você ter uma ideia de comparação aqui, se a gente pegar o Total Stock Market em reais, o Usher é 12, né? O CDI já é 0, porque ele não tem um retorno negativo. Então, é um Usher bem tranquilo de se levar. Aqui a gente tem também a fronteira eficiente, e ele está perto da eficiência máxima desse portfólio. A título de curiosidade, vamos ver aqui, fazendo uma otimização por volatilidade, 9,43. 9,43. É bom dizer aqui também, pessoal, que no YouTube eu não fico fazendo muito roteiro e nem fico fazendo muitos cortes. Então a gente vai trabalhando junto aqui, é um bate-papo, né? Então eu vou pensando de acordo com o portfólio, a gente vai olhando ele juntos aqui. E aí, fazendo essa análise, colocando ele lá na fronteira eficiente, a melhor alocação é essa, né? Enche de IMAB5+, o seu portfólio, porque nós estamos falando de fronteira eficiente, está procurando o melhor risco-retorno, e aí o Sharpe vai para 0,97, né? O anterior é 0,90. Isso não quer dizer nada, né? O Markowitz mesmo diz que você tem que ter bom senso na construção dessa fronteira eficiente, então é só para a gente ter uma ideia, né? Vamos voltar para o nosso portfólio lá do jeito que a gente está fazendo, para ver mais algumas questões interessantes aqui na parte de otimização. Bom, como você pode ver aqui, o retorno em real do Total Stock Market nesse período foi de 10%, do IMAB5+, de 14,19%, CDI de 11% e o seu portfólio 13%. Né? A gente tem aí exatamente essa combinação desses ativos que faz com que esse portfólio tenha uma volatilidade menor do que os ativos ali mais voláteis, né? Os títulos de longo prazo e o Total Stock Market. E aí você tem uma volatilidade que é reduzida para 9, com um retorno maior, por exemplo, do que o Total Stock Market. Né? A gente vê o comportamento desses ativos ano a ano aqui, Total Stock Market dando uns pulos em alguns períodos, 2020, ali na época do Covid, né? Teve aquela queda e depois que a coisa parecia que ia resolver esse salto grande aí. Lembrando que nós estamos falando aqui também em reais, tá? Nós vamos discutir a correlação dele ali na frente. IMAB5+ é renda fixa, mas uma renda fixa de longo prazo nem sempre é fixa. Então a gente teve uma queda aqui em 2013 de menos 17% no IMAB5+. Isso pode acontecer, tá? Esse portfólio também, se a gente isolar aqui o portfólio,
ele teve um resultado negativo lá em 2022 e teve um resultado negativo também em 2008, nas principais crises aí, né? 2008 foi a crise do subprime, 2022 ali foi uma espécie de ressaca do Covid, né? Havia expectativa de recessão americana, a inflação aumentando, então o mercado reagiu a isso, depois acabou que não foi isso que aconteceu, mas na época era essa a ideia. Então você vai passar por alguns períodos de, mesmo tendo 60% da sua carteira de renda fixa, é uma renda fixa de mais longo prazo, né? A maior parte dela. Então, o CDI ali até que ajuda um pouquinho, tá? Então não é tão ruim assim você ter o CDI nessa alocação, mas você, como está falando de título de longo prazo, você vai ter uma volatilidade maior, isso faz parte. Aqui, quando a gente pega a matriz de correlação, nós estamos falando aqui do CDI com o Total Stock Market menos 47, o IMAB5 mais menos 12 de correlação, então é uma correlação interessante. A descorrelação do seu portfólio maior é com o CDI, a maior é com o Total Stock Market, então ele segue um pouco ali a movimentação, o que ele mais segue do Total Stock Market. E aqui a gente tem uma correlação contínua, né? Em que a correlação dos ativos, eles não são todo o tempo o mesmo, né? Quando eu pego aqui, eu estou travando no período. Aqui eu estou pegando em 5 anos contínuos. E aí eu vou pegar aqui o do Total Stock Market, vou isolar, vou colocar em relação ao CDI aqui e o relação do IMAB5, Stock Market e CDI. Não, tá aqui, eu tenho os três, né? E aí você vê que com relação ao IMAB5, o Total Stock... novamente, tudo em reais, tá? Eu já fiz o câmbio ali do Total Stock Market. Então, a gente tem que lá no começo, lá nas primeiras décadas, eles foram uma correlação bem alta e depois, com o passar do tempo, foram diminuindo e agora deu uma estabilizada ali por volta de 0,3, 0,3, né? 0,3, 0,2 ali. Tá? Já com o CDI, a descorrelação é um pouco maior, então a gente vê aqui que melhora um pouco mais, e aí o CDI vai seguindo muito a questão do dólar também, a gente vai falar isso ali na frente. Mas é importante notar que exatamente a junção desses ativos descorrelacionados que faz com que você tenha aí a vantagem da diversificação e consiga ter mais retorno com menos volatilidade e ter um Sharpe relativamente alto aí de 0,9. Aqui a gente usa a distribuição normal, não vou explicar todas as partes teóricas aqui, mas basicamente é como colocando esse portfólio numa distribuição normal, ele teve a sua média de retorno de 13% e a maior parte do tempo, 70% da probabilidade, entre 3% e 22% aí na sua máxima e depois vai diluindo essas probabilidades ao longo do tempo. Descendo um pouquinho mais, não perdendo muito tempo com isso também, o amarelo é o portfólio, você vê que ele tem os retornos dele bem próximo ali da média dele, então você vai ter mais consistência de retorno a longo prazo, comparado com o Ibov, por exemplo, que olha só como a dispersão do resultado dele é bem maior. Isso aqui em relação ao Total Stock Market também tem uma dispersão bem menor do que o Total Stock Market, então você tem mais consistência de retorno, só perde obviamente o CDI, porque o CDI ganha de todo mundo em Sharpe e em consistência de retorno aí, mas é uma coisa que a gente espera que isso não continue no longo prazo. Vamos agora para o comportamento desse portfólio no longo prazo, né? O que ele trouxe aí nesses 20 anos de observação. Bom, aqui a gente tem a nossa reta, né, do que a gente espera que aconteça com esse portfólio, do retorno médio, e a gente vê a variação desse retorno aí ao longo dos anos em relação à sua média, né? É óbvio, isso aqui é mais uma visualização para você entender que você não vai ter esse retorno médio todos os anos, ela vai sempre batendo acima e abaixo, mas quanto mais consistente, mais próximo esse portfólio da sua média aí que vai te entregar. Lógico que em períodos mais críticos aqui, como a gente falou, 2008 e 2022 foi pior, aqui em 2020 houve uma subida forte aqui, mas de forma geral um portfólio mais consistente vai ter essa reta mais próxima da sua média, e é o caso desse portfólio aqui, né? Outra coisa super importante é esse gráfico, deixa eu tirar minha carinha daqui, subir na minha janelinha aqui para você observar, mas você vai ver que os retornos anuais do portfólio estão aqui nas barras, e esses pontos brancos são quedas intra-ano, né? Então é importante você entender também que quando você for olhar a sua carteira um mês ou outro, ela vai ter um momento de negativo na maior parte não, né? Mas em algum mês aí desse ano.
Então não é uma coisa para você se preocupar nessa análise mensal, tanto que também é uma coisa que eu não olho muito, eu prefiro olhar mais rendimentos anuais, né? Na maioria dos anos aí foi retornos positivos, só teve negativo aqui em 2008 e em 2022. Tá? Em relação aos próprios ativos, né? Como que esse portfólio se comporta? A gente tem aqui, e levando em consideração algumas crises, né? A crise do subprime aqui, eu botei o Josley Day, que foi aquela delação lá da JBS, mas também não houve tanto problema assim com o seu portfólio, né? Teve uma quedinha aqui, mas ainda assim trouxe um retorno nominal positivo. Se a gente for olhar o retorno real também, não vai ter grande problema, até foi de 6%, mas com relação ao portfólio, a todos os ativos, uma coisa importante de a gente sempre olhar se nós vamos fazer esse câmbio, ou seja, se o investidor ele vai ter o seu consumo do Brasil e se você vai fazer análise de rentabilidade do seu portfólio em reais, você sempre tem que olhar essa variação do câmbio. E aí um ponto importante sobre o dólar aqui em relação ao total stock market, né? Que se você for fazer, o dólar deu uma subida gigante lá no subprime, porque o que acontece? Quando dá ruim no mundo e dá uma crise sistemática, nós estamos falando de uma crise imobiliária lá nos Estados Unidos, alavancagem, etc. Os investidores, eles ficam com medo e vão para onde tem mais segurança. Apesar da crise ter ocorrido, ser originada nos Estados Unidos, é para lá que os investidores vão, porque é ali os títulos mais livres de risco, né? Estão nos Estados Unidos, né? Como a nossa economia vê isso. E aí acaba que o capital vai para lá e as pessoas correm dos mais arriscados, no caso o Brasil. Então acaba que mesmo em crise de sistemas e mesmo sendo os Estados Unidos que originou essa crise ou algum país desenvolvido, o dinheiro acaba saindo dos mais arriscados, ou seja, de nós, e aí o dólar aumenta e isso acaba ajudando na queda do total stock market. Se você for olhar isso em dólar, a gente tem que a queda do total stock market, na verdade, foi de menos 42,3% nesse ano. Mas com a suavização do dólar, esse número cai para menos 23%. Então, você acaba tendo uma suavização dessa queda que ocorreu lá fora, né? Com relação à movimentação do portfólio, a gente pode ver aqui, né, que teve os seus períodos de crise. O Covid foi um período que o Covid, se anualmente falando, a gente teve aquela época de março lá, mas anual acabou que houve a esperança ali depois daquele problema e aí subiu, mas houve uma ressaca em 2022 por conta de outras questões, né? Então a gente vê essa movimentação aí em relação ao dólar também, o seu portfólio, a gente vai ver sobre a correlação. Mas é interessante a gente ver sobre os ativos. E aqui, durante esse período de 20 anos, o IMAB5+, foi o que mais rendeu, seu portfólio ficou logo abaixo, o total stock market ali um pouco menos, junto com o CDI, né? Perdeu para o CDI nesses últimos 20 anos aí. CDI é o famoso Jason, né, cara? Difícil você conseguir ganhar do CDI aí no longo prazo em reais. Em dólar é uma outra história, a gente vai falar isso uma outra oportunidade, tá? Aqui é o período anual, né? Eu faço mensal, quer dizer, eu faço aqui uma análise mensal para a gente entender algumas questões específicas. E uma dinâmica interessante de ver aqui, né? Eu vi isso um dia desses e achei interessante, eu acho legal a gente colocar para entender o portfólio. Se eu der um zoom aqui mês a mês, cair aqui para o março de 2016, por exemplo, só para a gente entender esse ponto, você vê aqui que o dólar cai, né? Então, imagina que no mês de março ali de 2016 houve uma melhora no Brasil, uma expectativa de melhora, então os juros caem, o dólar cai, e aí a sua rentabilidade com o total stock market também cai, se você estiver fazendo o câmbio, né? Mas o IMAB5+, por exemplo, quando os juros caem, ele sobe, então acaba fazendo essa compensação e o seu portfólio que está aqui em roxo acaba que vai bem, né? Não vai tão mal assim. Então, há essa descorrelação nesse momento, né? Quando o Brasil está bem, o dólar cai, os juros também, o CDI, né, no longo prazo, ele acaba caindo também, né, a Selic, mas essa dinâmica é interessante para a gente entender essas descorrelações aí. E quando o Brasil vai bem, o juros sobe, se o total stock market estiver dando retorno razoável lá fora,
o câmbio ali, né, quando você for fazer rentabilidade em reais, vai aumentar e o IMAB5 vai cair porque os juros vai subir. Então, tem essa descorrelação entre Brasil indo bem, Brasil indo mal e esse equilíbrio, por isso essa constância de resultados aí no longo prazo nesse tipo de alocação que é bem interessante. E aqui a correlação, né, entre o seu portfólio e os ativos, a gente já viu isso em outras situações, é porque são telas diferentes para objetivos diferentes. Aqui a correlação também a gente já viu, né, entre os vários ativos. A gente pode pegar em relação ao portfólio aqui, que mais o seu portfólio mais se assemelha em relação à correlação com relação ao Total Stock Market. Teve uma queda drástica aqui em alguns períodos, mas no geral ele é bem o que é mais próximo, né? A gente pega aqui, pegou também aí embaixo aqui com relação ao MAB5, né, também teve uma queda e a gente consegue fazer essa análise mais profunda. Agora, em relação aos índices econômicos, né, e aqui a gente vai olhar principalmente inflação e dólar, né, comparando seu portfólio aqui com a inflação brasileira. A inflação brasileira nesse período foi de 5,88, e aí a gente pegando aqui, isolando ela com o seu portfólio, na maioria das vezes o seu portfólio ganhou, né? Teve aquelas duas quedas ali só, mas isso, e eu estou falando ano a ano, né? Não num acumulado. Se a gente for olhar um acumulado, é só a gente fazer aqui do lado, né? Isolando elas aqui, você tem uma vitória constante desse portfólio aí em relação à inflação, ou seja, os juros reais, né? Positivo aí no acumulado. E aqui uma correlação, descorrelação em relação aos principais índices, né? CDI aqui também representado pela Selic, com a inflação Brasil tem uma descorrelação de 0,16, Estados Unidos uma inflação de -4 e esse tipo de ideia. Se a gente for pegar aqui o seu portfólio com relação à inflação, a gente tem aqui, no geral, uma descorrelação razoável aí. E por último, o rastreio. O rastreio é como que seu portfólio se comporta em relação a outros benchmarks. E aqui eu peguei o IBOV, o CDI, o Total Stock Market e as ações dos Estados Unidos, né? O Total Stock Market dos Estados Unidos, que você pode dizer também que é o S&P 500, né? A rentabilidade deles é muito próxima. Aqui a gente tem o comportamento do portfólio, né, em relação a esses indicadores. Você pode fazer uma análise aqui. E aqui a gente tem o retorno acumulado dos principais indicadores e do seu portfólio. O seu portfólio ficou em primeiro lugar, esse portfólio, né, ficou em primeiro lugar no retorno acumulado. Depois, milagrosamente, a gente tem o IBOV, né, nos últimos 20 anos que eu estou falando, 2003 a 2023. Depois, ações dos Estados Unidos, né, tudo isso em reais. Depois, o CDI e, por último, o Total Stock Market, né? Então, a gente tem aí o retorno acumulado desses ativos aí, sendo que o seu portfólio, por ter esses retornos consistentes, é esperado que ele vá ter o menor retorno acumulado no longo prazo. Aqui é a correlação entre eles, né? Aqui também a correlação contínua, que você já sabe. Um ponto importante que eu gosto sempre de destacar aqui é toda a tabela, né, de tudo que aconteceu, mas um ponto importante que eu gosto de destacar é que não adianta ficar comparando o seu portfólio ano a ano com os principais benchmarks, porque ele sempre vai ganhar em alguns anos, perder em outros, isso faz parte, né? Não tem como você ganhar sempre. É importante que no acumulado você, na verdade, nem ganhar dos indicadores. O mais importante é que no acumulado você atenda os seus objetivos, né? O que você quer ter como rentabilidade aí que você precisa para conquistar os seus objetivos. Então, não é uma comparação importante, mas ano a ano aqui você vai ter isso. O IBOV ganhou 9, perdeu 12, o CDI ganhou 12, perdeu 9 e por aí vai, né? Há um certo equilíbrio. Seu portfólio não vai ganhar todo ano, se você olhar um ano específico, não vai ganhar sempre de todos os benchmarks, né? Mas o importante é que no acumulado ele ganha. E é também interessante a gente dizer que se você comparar o CDI com o seu portfólio, você passou aí a primeira década perdendo para o CDI. Por isso que é importante a gente ter a tal da convicção, aonde é que nós estamos colocando o nosso dinheiro, quais são os ativos, porque a primeira década a gente foi a década perdida nos Estados Unidos, né? O real se valorizou em relação ao dólar e o CDI estava pagando muito bem naquela época, então acabou que o CDI ganhou do seu portfólio e não é para você desistir.
tem que ter a convicção de continuar e manter no longo prazo, porque lá no longo prazo você foi recompensado. Vamos partir agora para uma análise multiperíodo, e aí sim eu saio daquela análise comum de olhar só os 20 anos e eu vou olhar várias janelas de investimento para a gente entender como funciona essa consistência do portfólio. Já coloquei aqui os pesos e vamos ver como é que ficou, né? Então a gente tem aqui, na verdade, a distribuição em janelas, né? É claro que na primeira janela sempre tem uma dispersão de resultado razoável, porque a gente está falando de 9% de volatilidade aqui, e aí nos 5 piores casos você tinha menos 9% no primeiro ano, e nos 5 melhores casos 23%. Né? E a gente vai rolando. O importante desse gráfico aqui é entender que a partir do terceiro ano, se você segurar 3 anos esse portfólio, você teria uma probabilidade de menos de 5% de ter um resultado real negativo. Tá? Então é um portfólio bem consistente. Né? A chance de você manter esse portfólio 3 anos e ter um resultado real negativo é muito baixa. Então é um portfólio interessante de você, portfólio fácil de manter, por isso que a gente tem aquele UCI lá de 1,46, né? E eu sempre gosto dessa métrica de 10 anos aqui, que aí a gente pega aqui esse portfólio, ele em períodos de 10 anos, em janelas de 10 anos, ele teria 95% de chance de ter um retorno de 5,96% real ou superior a isso, né? Então, é um portfólio que em 10 anos a chance dele ter um retorno real ruim é muito pequena, né? Então, é um portfólio bem consistente, ele entrega retornos consistentes ao longo do tempo. Isso é muito interessante aí para você manter esse portfólio, para você tentar garantir que esse portfólio vai se aproximar dos objetivos que você precisa. Olhando de forma geral aqui nesse diagrama, eu gosto de olhar a dor de carregar esse portfólio no longo prazo. A gente tem aqui alguns problemas em 2008, em 2007, e aí você pega todas as janelas, né? Então eu comecei aqui em 2003 e olho para frente, aconteceu. 2004 e olho para frente ano a ano, né? Isso aqui é o CAGR real ano a ano. Em 2007, no segundo ano, você teria um retorno anual negativo por causa de 2008, mas no geral é um gráfico bem verdinho, né? É um gráfico bem tranquilo, um portfólio em que você vai vendo esses retornos consistentes ano a ano, é fácil de manter, né? Aqui em 2021 é que teve um problema e aconteceu com praticamente todos os portfólios em real, né? A gente sempre via exatamente esses 3 anos aí de retornos anuais negativos, então foi um período ruim para quem começou a investir em 2021. E outras formas de você visualizar, e aqui a gente tem a rentabilidade real acumulada, também fica verdinho, né? Fica um pouquinho pior aqui em 2008, mas aqui a gente vê que o pior caso desse portfólio, ou seja, olhando essas janelas todas de vários anos diferentes aí, a gente teve o pior período foi de 3 anos, né? 3 anos seguidos no negativo e com a pior queda do seu patrimônio de 15%, menos 15%. Então, pensando que anualmente, se você investisse, por exemplo, só no Total Stock Market, você teria 23%, ou em dólar 40 e tantos e poucos negativo, 15% aí no pior de todos esse cenário de 20 anos. O pior que você viu foi uma queda de menos 15%, não foi tão ruim assim. E essa queda aconteceu que se você investisse no ano de 2021, lá em 2022, você teria visto um retorno anual negativo de menos 15%, tá? Aqui a gente tem o nominal acumulado, e o nominal sempre engana, né? Porque parece que está tudo bonito, né? Mas não é assim, a gente tem que olhar sempre a inflação. E só para você entender como esse portfólio é consistente, eu peguei o Total Stock Market só. E aí você vê como que o retorno real aí acumulado, você pode ficar longos anos. Se você começou a investir em 2003, por exemplo, só tem Total Stock Market, você ficaria 11 anos aí dado aquele primeiro investimento, ou dado que você está com patrimônio grande lá em 2003, são 11 anos para ele recuperar o patamar em relação aos juros real. Então é bem doloroso, e aí que esse ativo livre de risco vem com essa correlação descorrelacionada, né, com relação ao Total Stock Market, e você consegue amenizar esse problema aí e carregar mais fácil esse portfólio, né? São longos períodos aí e vários períodos com retornos anuais. Aqui a gente tem esse diagrama também que mostra que o pior caso foi 11 anos, mas você vê que tem vários períodos de retornos maiores de 2 anos negativos, né? Aqui. Então, é um portfólio mais difícil, e você teria uma queda máxima aí de menos 41%
acumulado de juros real. Real acumulado de menos 41%, né? Está em algum lugar por aqui, mas aqui, ó, tá aqui, ó. Se você começa a investir em 2005, lá, 8 anos depois, lá em 2013, O juros real negativo ano a ano seria acumulado seria de menos 41%. Você veria o seu portfólio com menos 41% de juros reais ali em 2013, né? Então, bem doloroso. E por último, a gente vai para a análise prospectiva. É uma análise que a gente vai fazer uma projeção desse portfólio no futuro, ou seja, o que a gente espera que esse portfólio nos entregue em questões de probabilidade. E a gente tem sempre que pensar em probabilidade, porque o retorno esperado é um alvo em movimento. Então não dá para cravar quanto vai ser, não vai ser aqueles 13, você pode ter certeza disso, aquela média. E a gente faz uma análise para entender quais são as probabilidades. E aí eu utilizo o Monte Carlo para fazer esse tipo de análise. Bom, e aqui no Monte Carlo eu analisei 10 mil portfólios, né? Eu fiz uma projeção de 10 mil portfólios e você consegue ver aqui, ó, que para cada ano de acumulação, né? Então acumulando 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente tem aqui as probabilidades de retorno. E aí, se você estiver precisando, né, de um retorno nominal em torno de mais de 7,5% para 20 anos, você tem 97,86% de chance de conseguir. É uma probabilidade muito boa. Para mais de 10%, você tem aí 87%, também é uma probabilidade bem interessante. Agora, se você precisa de mais, em torno de 12,5%, já começa a ficar um pouquinho pior. A gente tem aí para 12 anos por volta de 62%. Então, é importante entender que, como a gente olhou um período único de 20 anos, nós estamos olhando uma média, né? E uma média tem 50% de chance de acontecer. Então, quando a gente está falando de 13% ali, não é aquele resultado que você vai conseguir. Aquilo ali é uma média, você tem 50% de chance de conseguir aquilo. Então, o que eu gosto de fazer é sempre trazendo a probabilidade mais para a esquerda, nessa tabela, e nessa tabela da esquerda aqui que a gente está vendo, porque aí eu consigo aumentar as chances, ou seja, aqui eu tenho uma probabilidade grande. Se a gente olhar para cá, quer dizer que eu tenho uma probabilidade de 80% em 20 anos de ter um retorno de 10,98% ou superior. É assim que a gente olha, né? E olhando a questão também de dificuldade, a gente tem uma probabilidade, e analisando esse portfólio em Monte Carlo, a gente tem uma probabilidade aqui de quedas ali de menor de 1%, né? Quedas maiores que menos 1%, né, de 6%. Né? Então, é um portfólio que realmente entrega uma consistência boa, é um portfólio fácil de levar e você consegue trabalhar com ele aí. E eu também gosto de colocar esse portfólio em distribuição normal, né, uma distribuição aproximada aí do que a gente pode esperar, mas é interessante de tê-la, é uma boa aproximação. E aqui eu fiz diferente, eu fiz em juros reais, fiz um ajuste de volatilidade, você teria aí uma média de 6,79, que varia de menos 2 na maior parte do tempo, 70% do tempo, de menos 2,7% de juros reais a 16% de juros reais, que seria maravilhoso 16%, né? Mas enfim, aqui a distribuição é um pouco mais pessimista, você teria, na distribuição normal, você teria 5 anos para que tivesse 95% de chance de ter um retorno real positivo, e aqui a tabela e a média do que você ganharia nos melhores e nos piores anos. Né? Como é uma probabilidade, você tem que olhar a média, você tem que olhar os piores casos para ser conservador, né? Já que a gente está falando de um investimento de longo prazo, mas você pode ser agraciado com a sorte. E aí, em 20 anos, em vez de você ter 6,79%, você ter 8,58%, ou talvez cair nos 5% melhores casos, de até ter 10,28% de juros real. Tudo é possível, mas é sempre bom você jogar com as probabilidades a seu favor aí, porque você só tem uma vida, né? Não dá para ficar perdendo muito as oportunidades. O último teste que eu quero fazer com vocês aqui é se, além de você investir na previdência privada, né, na BlogPrev, se você resolvesse colocar o outro dinheiro que vai sobrar aí do diferimento, no caso do PGBL, em ETFs, ou colocar uma outra parte do seu dinheiro em ETFs, porque aí já sai daquela vantagem tributária de 12%, o que você faria com esse dinheiro? E aí eu gosto de usar essa parte de exploração aqui. Eu basicamente vou pegar os ativos do portfólio que a gente está utilizando,
vou reduzir eles a 50%, então imagino que você vai botar 12% na BlogPrev e os outros 12% do seu salário total você vai colocar em ETFs, por exemplo, e aí a ideia é a gente tentar entender quais são os ativos que seriam interessantes de compor junto com a BlogPrev, né? Que você poderia fazer mais aí dependendo dos seus objetivos. E aí eu vou aplicar alguns filtros, vou deixar só ativos brasileiros e ativos globais, né? Não de um país específico. Vou tirar os fundos aqui que não faz sentido. Vou tirar o Bitcoin aqui também porque vai atrapalhar na nossa análise. Vou tirar o IFIX porque também vai atrapalhar na nossa análise porque o IFIX começou em 2013. E vou rodar aqui para ver o que vai acontecer que ele vai sugerir. Bom, aí vira um portfólio complexo porque a gente ele vai buscar o melhor Sharp, vai buscar o melhor User de forma diversificada. Eu vou fazer umas travas aqui para a gente manter a ideia do BlogPrev. E aqui eu já fiz as regras para não ficar muito tedioso para você, mas basicamente eu travei o Total Stock Market em 20%, travei o IMAB5+, em 25%. Lembra, nós estamos pegando 49% do IMAB5+, que eu botei como se fosse 50% e botei 25%. O TSM eu botei 20%, Total Stock Market, e o CDI eu vou botar no máximo 5% porque é 11%. A ideia é que a gente tivesse metade do nosso patrimônio lá no BlogPrev. Quais são os outros ativos que vão ornar bem com essa combinação, né? Bom, e aí a gente tem um portfólio bem diversificado, né? Aqui, IMAB5 está com 25%, ótimo, é o que a gente tinha colocado, o TSM com 20% e o CDI com 5%. Esse é o BlogPrev. Tá? E o que a gente vai adicionar mais? Então, eu não vou adicionar mais Total Stock Market, não vou adicionar mais o IMAB5, nem vou adicionar mais o CDI. A gente pode mudar isso de várias formas aí, mas é só para fazer um exercício aqui. Tá? E aí, ele sugeriu outras coisas para melhorar o Sharp. Inclusive, o retorno anual fica até um pouquinho melhor. Né? O Sharp geral disso aqui fica em 1,38. O do BlogPrev sozinho é 0,9. Né? Mas fica bem diversificado. E aí a gente tem... aqui o IMAB5 também, que ele também falou para colocar 25%, né? Então a gente teria uma quantidade de renda fixa razoável. Também o IBRA, né? O IBRA é o índice global de ações brasileiras. Eu prefiro o IBRA do que o IBOV, porque ele é mais amplo. O IBOV agora, a partir de 2014, ele deu uma melhorada no cálculo do índice, então estão bem próximos os resultados, mas se você pegar em períodos mais longos, o IBRA tem um resultado melhor porque ele reflete melhor as ações brasileiras, o resultado das ações brasileiras, porque englobam mais ações, né? Do que o Ibovespa, que era muito restrito. Então eu sempre gosto de usar o IBRA. Então ele fala, coloca 15% em ações brasileiras que vai ficar legal, 7,21% aí do total bond market do mundo, então é a renda fixa mundial, e aí eu já estou também trazendo aqui em reais, né? Para colocar junto aí que faria um esquema interessante, e o IRFM1+, que são títulos pré-fixados de um ano ou mais, também é um índice Ambima aí, e tem ETFs para isso, e são títulos pré-fixados, não são atrelados à inflação, mas são títulos pré-fixados. Ele falou para colocar 2,79% aqui. A gente pode ficar brincando aqui, tira um, coloca outro, ou tira essas limitações aqui e permite que o Portfolio Builder faça análises com eles, mas é só para vocês entenderem que esses são alguns dos ativos que seriam interessantes se você tivesse o BlogPrev de tentar colocar junto, se você não quer mais investir nos ativos do BlogPrev, né? Óbvio que se eu tirar essas amarras aqui, ele vai sugerir outras coisas, mas é só para você entender aí que você pode utilizar vários ativos junto com a BlogPrev para montar uma carteira global bem interessante, né? Do lado direito aqui é o UCER, né? Que é o UCER ótimo, ou seja, dado esses ativos que a gente tem aqui, o melhor UCER seria 0,10, aí a menor queda anual seria de menos 4%, só que aí seria diferente, né? Mantendo o nosso padrão ali, ou seja, com a BlogPrev, só que aí você botaria 21% no IMAB5, 15% do IBRA de novo, e ouro, entraria o ouro aqui com 13,9% para você diminuir esse UCER, né? O ouro foi maravilhoso aí, se você olhar em backtest, né? Ele funcionou muito bem com descorrelação com o mercado internacional, mas é polêmico, né? É uma outra história para a gente conversar, mas está aí duas alocações interessantes aí para você pensar, tendo a BlogPrev aí como a sua base. E é isso, como eu disse, eu ia fazer uma análise mais
do Asset Allocation, né? Porque uma vez que você definiu, por exemplo, se você definiu aquele portfólio ali da BlogPrev com os outros ativos como a sua carteira base, então você vai comprar o BlogPrev e vai implementar com os ETFs, e aí da forma que você quiser. Então o Asset Allocation, na minha opinião, é a parte mais importante, e aí você passa para o Asset Location, que é definir onde você vai efetivamente colocar o seu dinheiro. Um outro cálculo a ser feito aí com relação à previdência privada, se você vai colocar no PGBL, você tem as facilidades ali dos 12% de diferimento de imposto, você pode pegar esses 12% e realocar em investimento, que dá uma diferença interessante. Lembrando que PGBL é 10% sobre o capital total e não sobre o lucro, então ele come uma fatia ali razoável do seu capital, você tem que fazer esse cálculo para entender, mas eu vou deixar isso para um outro momento, senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá? Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida coloca aí nos comentários. Se você gostou dessa análise, se você quer fazer essa análise, se você quer utilizar o Portfólio Builder, o link para você ter acesso a isso também está na descrição, junto com os artigos. E é isso, meus amigos. Até a próxima.